Vamos ver o pessoal voltar. Saudade da Paola. Como é que você tá? O pessoal tá voltando, né? Gente, eu já vou voltar para o slide, porque esse slide não tem tanto mais importante, tem coisa mais importante para a gente falar, tá bom? Então, a gente está falando como é que deve ser essa equipe que vai receber, né, as autoridades ou os convidados no evento, tá? E aí, deixa eu dar um toque para vocês. Nem na hora da comida, a equipe da recepção está liberada para sair comendo, tá, gente? A gente está em trabalho, tá? Então, assim, eu tenho uma experiência acho que foi nesse mesmo evento que eu organizei, que era um super de um buffet no final. Era um buffetzaço, assim, ia rolar uma comida muito gostosa. E aí, a estagiária, que era aluna de RP, que hoje é uma baita de uma profissional, se eu falar isso para ela, ela não vai lembrar, mas eu nunca esqueci. Ela chegou para mim e falou assim: Aline, tô morrendo de fome, não tô aguentando mais. Eu falava: segura, você não vai entrar naquela fila, porque era um serviço que as pessoas tinham que se servir. Você não vai entrar naquela fila para comer junto com os convidados. Você é da equipe de organização do evento. Pensa bem, gente. A gente toda de pretinho, ou a equipe lá, né, de recepção do evento, se misturando com os convidados para comer. Não pode. Pode estar morrendo de fome. Alguém segura aqui um pouco, vai lá na cozinha, come alguma coisa, volta. Mas você não pode achar que o cerimonial acabou, porque tinha acabado o cerimonial de premiação lá, e aí ia começar o coquetel, que não, a gente estava lá do começo ao fim para organizar o evento. Então eu não deixei. E ela ficou desesperada, porque ela queria comer, e estava mesmo, eu também estava morrendo de fome. Mas naquela hora não era hora da gente, né, se misturar. Tá? Então, assim, Aline, é assim mesmo? O que você acha? Você acha que deve ser diferente? Né? Então, a gente tem que pensar, né? Ali é uma equipe de trabalho, a gente não está ali para se servir como os convidados, tá bom? É legal que não abandone, aqui fala que não abandonar o posto, tá? Porque todo mundo tem uma função na equipe de recepção do cerimonial, tá? Deve ter um local próprio de descanso, de vestiário e de refeição para essa equipe. Bem? Então vamos lá. Agora, questões importantes para considerar na precedência, tá? Primeiro, observar a hierarquia dos cargos e a sua representatividade no evento em questão. Então, como a gente já falou, quais são as pessoas que vão estar aqui, quais são as autoridades que vão estar aqui, que cargos elas têm e qual é o destaque desses cargos neste evento, no evento em questão. É importante você ter um conhecimento básico, por isso que nós vamos falar isso daqui. Na hora que você for desenhar um cerimonial, você for fazer um cerimonial de verdade, então você vai ter que estudar aquele evento, entender as pessoas, mas geralmente a gente vai se tornando mais especialista, tá? Esse indivíduo que cuida de cerimonial, ele começa a ficar mais especialista porque ele já é um estudioso dessa situação, porque precisa estudar, tá? Quando você começa a se aprimorar na questão do cerimonial, daí você já é membro de equipes de cerimonial, ou você já pode ser chamado de cerimonialista, ou você já fez cursos. Quem gosta, gente, eu sugiro que faça um curso, tá? Esse curso nosso é um curso, eu acho que esse é um curso bom, ele dá boas dicas. Se você for fazer um curso para pagar,
Você vai pegar muita informação do que a gente está tendo agora. Mas você vai ter um certificado só de cerimonialista, tá? Então, pode ser alguma coisa que você possa pôr como diferencial no seu currículo. Claro, aquela pessoa que sente, que gosta do assunto, tá? É importante que tenha muita informação sobre o evento e quem vai participar desse evento, tá? Se for um evento militar, tem que entender as regras do cerimonial daquela organização, então tem diferenças entre os cerimoniais militares, tá? É importante ter conhecimento da sequência de formação dos estados da federação, porque os estados da federação, a ordem de formação deles é a ordem que eu chamo os governadores, por exemplo, tá? Isso está lá no nosso último slide. Quem que é o primeiro governador se eu tiver uma cerimônia importante que tem os governadores presentes? Quem vai ser o primeiro a ser chamado, depois do presidente, depois do vice-presidente? É o governador, vamos lá no final, rapidinho para vocês verem. É o governador do estado da Bahia. A Bahia foi o primeiro estado brasileiro oficial, tá? Depois veio o Rio de Janeiro, depois o Maranhão, depois o Pará, depois Pernambuco. Olha para vocês verem que diferença. A gente acha que tem a ver com outra questão. E não, é a ordem de constituição histórica dos estados. Então, a importância das autoridades de uma cerimônia que eu tenha muitos governadores vai ser, ou representantes dos estados, a ordem de chamamento, de apresentação de cada um deles vai considerar essa ordem aqui, a ordem da Constituição Histórica dos estados. Tá bom? Assim como a colocação das bandeiras, as bandeiras também, tá? As bandeiras, a mais importante depois do Brasil, né? É a bandeira, se eu for compor, né, a composição das bandeiras, é a bandeira da Bahia, porque é o segundo estado, é o primeiro estado constituído no Brasil. Tá bom? Em eventos menos formais, em relação aos estados, pode-se utilizar a ordem alfabética. Então, assim, você tem eventos não tem a presença do governador, não tem uma autoridade, mas tem ali um representante que veio do estado de São Paulo e um outro que está do Paraná. São duas pessoas. Puxa vida, e aí, quem que eu considero, né? Você pode usar o critério de ordem alfabética, você não precisa ir lá. Você pode usar a Constituição do Estado? Pode, como critério. Mas, como não é nenhuma autoridade formal, de repente você pode usar também a ordem alfabética, tá? O Distrito Federal será sempre o último. Então, assim, olha que interessante. Ele é o último no destaque, tá? E deferência, para poder tomar o destaque por ele não ser um estado, né, como outro qualquer, tá? Ele essa representatividade desse local do governo do país, né? A ordem de precedência dos ministérios tem a ver com os dizeres da bandeira, tá? E das secretarias de Estado e das secretarias municipais. Então, como que eu vou constituir? Quem vem primeiro? Olha aqui, ó. Opa! Ministérios. O Brasil, como é que chama o dizer da bandeira? Ordem e progresso. Então, tudo que tem a ver com ordem vem primeiro, e aí tem a ver, principalmente os militares vem primeiro, e depois progresso. Trabalho, comunicações, cultura, ciência, tecnologia, então vem tudo depois, né? E essa é a ordem que está prevista lá na lei, tá, gente? Da precedência dos ministérios, tá? Embora os ministérios mudem, tá? Mas isso se vocês, vamos imaginar que vocês estivessem no cerimonial federal e vocês vão ter que dar uma pesquisada como é que é o nome dos ministérios agora, mas essa é a forma de raciocínio do critério de precedência dos ministérios, tá bom? Ou de representantes dos ministérios. As religiões, cada religião também tem a sua ordem de precedência, tá? Então, conforme os cargos ou
né, a autoridade dos cargos daquela religião. Então, eu preciso estudar de religião, eu preciso estudar de religião para religião. Não tem jeito de ser uma que caiba para todo mundo, né, para todas essa precedência, tá? Nesse slide, nesse material que eu organizei para vocês, eu consegui pegar a ordem da religião católica, tá? Porque tem muitos cargos cardeais, não sei, arcebispo, não sei, e eu consegui achar. Agora, de outras religiões, teria que entender, né, toda essa complexidade de autoridades. Precedência em cerimônias de caráter privado. Tá bom, não é um evento que tenha a presença de autoridades públicas, não é um evento público, é um evento dentro de uma empresa, é um evento dentro de uma firma, né? E aí, como é que eu considero, tá? O presidente, o proprietário ou o dirigente da empresa, na qualidade de anfitrião, anfitrião é quem recebe, quem é o dono da casa, né? Presidirá a solenidade. Então, vai ser sempre ele a autoridade maior. E sentará, sendo mesa, aí depois a gente vai falar, no centro da mesa. Então, ele é sempre destaque no centro, tá? Depois eu vou explicar com mesa para vocês, tá, gente? O que é importante é que ele é o anfitrião e ele é a figura mais importante, o presidente da empresa. Quando ele receber a autoridade de maior precedência, deve sentar-se à direita de quem a preside. Vamos imaginar que o governador do estado vem até a empresa, tá? Como já aconteceu muitas vezes, por exemplo, aqui na nossa região, a gente já teve presidente do Brasil visitando as empresas da região. A Embraer, uma vez, teve o Lula chegando na inauguração de um dos galpões ali da Embraer. E aí, né? É um evento privado, né? É um evento da Embraer. Mas era um destaque tão grande que o presidente veio para a inauguração daquele novo hangar, lá, uma coisa assim. Aí, o que acontece? Embora seja um cerimonial privado, eu tenho a presença de uma autoridade pública. Então, eu cedo esse lugar de importância, o primeiro, para o presidente, tá? Então, é possível que o anfitrião ceda o seu lugar para uma autoridade com cargo eminentemente relevante, como o governador do estado, por exemplo, tá? Nesse caso, ele fará por deferência, ou seja, por destaque, tá? Dessa pessoa tem maior destaque que ele. É necessário considerar que a autoridade que presidir a cerimônia deve estar a par da pauta do evento. É importante que todo mundo que esteja participando do evento conheça, tá bom, gente? Mas o cerimonial privado, o presidente da empresa e aí é legal que a empresa, ela também construa a sua precedência. Então, se você estiver numa empresa, tá? E você for fazer eventos dessa empresa, é legal que você veja, né? Gente, a gente tem a lista de precedência dessa empresa, das autoridades, ou não? Isso nunca foi pensado. Se não existir, construa você, né? Presidente, vice-presidente, daí tem os gerentes, né? Das plantas ou dos setores. Quem que é mais importante que quem? Eu vou considerar maior tempo na empresa? Eu vou considerar a idade mais velha? Qual vai ser o critério que eu vou construir essa precedência dessas autoridades privadas, tá? Então, também é algo que é importante a gente pensar, tá bom? Ou vai ser ordem alfabética? Não tem problema. Alguns critérios gerais que estão presentes na lei. Então, gente, eu fui pegando lá elementos da lei, tá? Segundo o caráter do ato, costuma-se ceder por cortesia a precedência aos representantes estrangeiros e autoridades visitantes. Então, sempre que tiver um representante estrangeiro, uma autoridade visitante, é legal que ela tome um destaque. Eu posso ceder a precedência, ela pode tomar a frente nessa precedência. O anfitrião é sempre o ponto de partida para organizar a precedência, então você tem que considerar quem que recebe, que é o dono da casa, tá? O mais velho também é algum critério que eu posso considerar, mas isso mais num cerimonial social e não num cerimonial público. Então, o mais velho tem precedência sobre o mais novo.
a mulher ter precedência sobre o homem, tá? No cerimonial social. A antiguidade histórica também pode ser um critério, tá? Que eu possa usar para desempatar, como eu estava falando para vocês, a escolha, né? A definição dessa ordem dessas autoridades, tá bom? Então é importante ter clareza da data da criação da instituição para que você tenha condições de distinguir quem é o mais velho, né, na sua constituição, no credenciamento. Ordem alfabética pode ser um critério. Então, gente, na dúvida, se eu estou numa cerimonial que não é tão importante, tá? Porque assim, eu posso estar num cerimonial mais simples, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Meu avô lançou um livro há 2 anos atrás. E eu preparei o cerimonial do lançamento do livro dele. E ele é um senhor de mais de 90 anos, lançando um livro numa cidade pequena. Ele quis que convidasse o prefeito, o presidente da Câmara, o padre e vereadores. Eu falei, meu Deus, o que era para ser uma festa de família virou um cerimonial com protocolo. A sorte que ele tinha eu, né? Que eu sabia que eu não podia errar ali, né? Então, eu tive que escrever cerimonial, gente. Vocês imaginam? Né? Uma festa do meu avô e eu sentada um dia antes aqui, quebrando a cabeça. Eu não posso errar, porque se chega o prefeito, e se o vice-prefeito vai? E se tem os vereadores, como é que eu vou chamar? E aí eu comecei a usar essas regras de cerimonial para construir a cerimônia do lançamento do livro deles. E não era uma cerimônia pública, era uma cerimônia privada, mas ali tinham critérios que eu tive que considerar. E um dos critérios foi a questão da ordem alfabética. Eu falei, ó, se chegar os vereadores todos, eu levei o nome, né? Eu não confirmei antes, porque eu não tinha essa disposição e esse tempo. Então, eu preferi ter na mão para quem ele tinha mandado o convite, a lista de convidados dele, e na hora, se chegasse, eu colocaria a pessoa na ordem, colocaria número 1, número 2, número 3, mas já estava tudo ali comigo, né? Mas considerando a ordem alfabética, por exemplo. Mas teve a presença do prefeito, chegou aí o padre, e aí? Tinha que saber colocar todo mundo ali dentro da sua hierarquia, por mais que fosse um cerimonial privado, social, tá? Assim como a titulação, doutor, mestre e bacharel. Bom, vai variar também, a pessoa vai tomar maior relevância ou não conforme a sua titulação. Curiosidades da precedência. O lado direito é considerado superior ao lado esquerdo. Então, assim, sempre no centro, né? O destaque sempre é ao centro. O lado direito do centro é o lugar mais importante. Então, você olha para a figura do meio, ela é mais importante, do lado dela é a segunda mais importante, tá? Então, se você vai chegar na sua casa, você vai arrumar a mesa de Natal, vamos imaginar que você quer brincar de cerimonial no Natal da sua família dessa vez. Vou colocar cada um sentadinho no seu lugar, conforme a norma de precedência da minha família. Então, eu vou lá para a cabeceira e coloco o pai, né? Quem vai sentar à direita do pai? Aí você vai pegar qual é a hierarquia da sua família. Ah, é a mãe? Então, põe a mãe do lado direito. Quem vai sentar do lado esquerdo do pai, que é o terceiro, né? Mais importante. Ah, o filho mais velho? Então, ele vai sentar do lado esquerdo do pai. E aí eu vou construindo conforme as regras do cerimonial, tá? Distância. Aqui são algumas curiosidades, tá, gente? Que, assim, a gente não leva tanto a ferro e fogo, mas um cerimonial rígido. Vamos imaginar a posse do presidente dos Estados Unidos. Tá? Nem sei se lá é a mesma regra, porque pode ser outra regra, tá? Esse é o cerimonial público brasileiro. Mas vamos imaginar a posse do nosso presidente aqui, tá? Todos esses elementos vão vir ali na mão da equipe de cerimonial para eles decidirem.
tá bom? Distância, olha uma coisa que tem a ver. A proximidade em relação ao lugar onde se realiza o ato ou a cerimônia determina o grau de importância na escala de precedência. Então, se está próximo ou se está distante, tá, do lugar onde está acontecendo a cerimônia, está dizendo se aquela pessoa é importante ou não. Então, se ela está muito distante desse centro, ela tem menos importância, tá? Porta de entrada. A localização de costas para a porta de entrada de um salão onde se realiza um banquete é considerada inferior. Então, você entra e logo aqui atrás tem mesas dispostas nesse salão de um jantar, por exemplo. Esse lugar é um lugar de menos relevância. Qual que é o lugar de mais relevância? É o lugar da frente da porta do salão. Quando abre o salão, o lugar mais importante. Então, se você for colocar os noivos, por exemplo, se você for colocar uma autoridade, por exemplo, num jantar, você vai pôr lá de frente da porta, porque ali é o lugar mais importante, porque é onde se tem a vista, todos que chegam têm a vista principal do salão, tá? O lado iluminado, ou que recebe luz natural pela esquerda é considerado melhor. Gente, não me perguntem por quê, que tem que ser a luz natural pela esquerda. Então, são coisas da etiqueta que vai ter a ver lá com os nossos ancestrais, tá? Mas assim, o iluminado dá para entender, né, professora? Porque sim, claro. Né? Agora, pela esquerda, talvez é a direita, esquerda, não sei. Mas é um salão que naturalmente recebe uma luz, você vai ver que ali é o lugar mais importante, né? O lugar que tem a melhor destaque, ou mais destaque entre os outros, né? Mas tem essas regrinhas que a gente vai tendo que considerar, né? Alguns indicativos de precedência no cerimonial. Nas solenidades federais, a presidência das mesmas cabe, nesta ordem, ao presidente da República e ao vice-presidente. Claro, uma cerimônia federal, o mais importante é o presidente. Na ausência dele, é o vice-presidente. Tá? Nas solenidades estaduais, a mesma coisa, o governador e o vice-governador, desde que não compareça o presidente e o vice-presidente. Se tiver o presidente da República, o governador recua para o presidente tomar o lugar, tá bom? Assim como o vice-presidente. No município, o prefeito, tá bom? Seguido pelo vice-prefeito, tá? Então, não estou falando nenhuma, vamos dizer assim, novidade. Nas solenidades dos poderes legislativo, judiciário e militares, seguem cerimonial próprio e são presididas por membros dos respectivos poderes. Gente, é muito legal, eu já tive essa curiosidade. A posse do presidente do Brasil, depois tem a posse dos deputados. E muitas vezes o presidente vai nessa cerimônia de posse. Ali dentro, por um evento de grande relevância ali no Poder Legislativo, o presidente fica em menos destaque que o presidente da Assembleia. É muito legal você ver o presidente do Brasil com menos importância do que o presidente do Legislativo na cerimônia, porque a cerimônia é do Legislativo, tá, gente? Então, igual teve essa semana a posse lá do presidente do Supremo Tribunal, né? Essa semana aconteceu. O presidente do Brasil foi, e ele não tomou nenhum destaque, além daquele que diz respeito ao cargo dele dentro do Supremo Tribunal. Porque ali quem tinha mais relevância era o ministro da Justiça, que estava tomando, porque ele é um outro poder. Tá? Ele é um outro poder. Tá? Não se confunde um poder judiciário com o poder executivo. Tá bom? Em todo o território brasileiro, o presidente vai tomar essa precedência, mas entrando lá no judiciário, ele é menos importante que o presidente do STJ. Entrando na Câmara dos Deputados, ele é menos importante que o presidente da Assembleia. Olha que barato. Eu acho isso o máximo, porque são instâncias de poder diferentes, tá? No respectivo estado, o governador e o vice-governador
o presidente da Assembleia Legislativa e o presidente do Tribunal da Justiça terão nessa ordem precedência sobre as autoridades federais. Tá? Então, assim, se eu tiver um evento estadual, é essa ordem que eu considero: governador, vice-governador, presidente da Assembleia Legislativa do Estado e presidente do Tribunal de Justiça do Estado. São as 4 maiores autoridades do Estado, tá? Só vai ganhar, só vai passar à frente dele se tiver o presidente da República, tá bom? Ele vai tomar a frente dessas autoridades aí. O presidente da República presidirá sempre a cerimônia que comparecer nos estados e no Distrito Federal, menos no Legislativo e no Judiciário. O governador presidirá as solenidades a que comparecer, salvo a dos poderes legislativo e judiciário. Então, gente, não, poder legislativo, a autoridade do poder legislativo, judiciário, a autoridade do judiciário. Então, cerimônias dentro da casa deles, são eles que presidem, eles que têm a precedência. Governador e presidente, em todas as outras situações, vão ter relevância, menos dentro da casa do legislativo e do judiciário. Vocês estão me acompanhando? Tá? Em casos especiais, a ordem de precedência poderá ser ajustada pelo chefe de cerimonial para evitar constrangimentos de qualquer ordem. Então, pode acontecer de ter que quebrar uma regra, de quebrar um protocolo, mas isso só tem autoridade o chefe de cerimonial ou o cerimonialista, que é quem faz a cerimônia, tá? E ele assume todas as consequências se ele for questionado por isso, tá? Por ser um decreto, ele pode, inclusive, ser acionado, acredito, eu não tenho certeza, mas praticamente, ele pode ser acionado judicialmente por ter quebrado uma regra, uma lei, tá bom? Por isso que é lei. Então, assim, dá frio nas espinhas mexer com o cerimonial quando tem muitos bambambãs, não pode errar, tá? O que é legal? É que as equipes de cerimonial são equipes de pessoas que têm muita experiência. Então, assim, não é um carinha, alguém que é chamado ali de última hora. Geralmente é carreira que é construída dentro do cerimonial, tá? Eu até vou pedir para a professora Viviane, vamos ver se a gente consegue trazer. A Viviane, ela trabalhou no cerimonial do Estado de São Paulo, do governo do Estado. Ela foi, no começo da carreira dela, ela trabalhou na sede do governo lá. E eu falei para ela se ela conseguia alguém que a gente pudesse, de repente, trazer para uma conversa aqui. E eu vou retomar isso com ela, ver se ela tem algum contato ainda de alguém que esteja lá trabalhando no cerimonial, para a gente, de repente, bater um papo com a gente, seria muito legal, né? Falando de representações no evento, tá? Então, assim, a gente falou até agora quem que pode tomar tal lugar, né, dentro do evento, dentro das precedências e desse destaque da hierarquia. As representações. Os representantes das autoridades não têm a mesma precedência das autoridades que representam, tá bom? Então, assim, eu sou um vereador e eu não posso ir no evento, eu mando um assessor meu. Esse assessor não vai ocupar no evento o mesmo lugar que eu ocuparia se eu estivesse lá como governador. Ele vai ocupar o lugar de assessor. Então, assim, ele vai lá para a última posição como assessor, não como vereador. Tá? Então, assim, o assessor não substitui o vereador, tá? Mas tem situações que são tão políticas que às vezes você precisa pôr o cara lá, como se ele fosse autoridade, e ele não é, tá? Então, a gente do cerimonial sabe que aquela pessoa não precisava estar sentada ali, não precisava estar tomando aquele lugar, porque ela não tem cargo nenhum, ela não tem cargo oficial, gente, ela é assessor do vereador. Mas, para evitar constrangimentos, para evitar intrigas políticas, você põe o cidadão sentado lá. Já fiz isso, tá?
Mas fazer o quê? Sabendo que não precisava fazer, mas sabendo que eu precisava fazer. Vocês estão me entendendo, né? Os representantes das autoridades não têm a mesma precedência das autoridades que representam, exceto os representantes dos poderes judiciário e legislativo, quando membros do mesmo. Então, assim, se eu sou um vereador e eu represento o outro... Opa! Deixa eu voltar para cá. Quando eu sou um vereador e eu sou chamado para representar o outro vereador, então eu ocupo o lugar como vereador. Se eu sou fala alguém da jurídica que sem ser juiz, um promotor, e eu sou chamado para um evento, eu não posso ir, e mando um colega promotor me representar, ele também pode ocupar o cargo meu, porque ele tem o mesmo cargo que o meu, tá? Senadores, deputados, membros dos tribunais, desembargadores vão poder representar seus colegas quando têm o mesmo cargo, tá? E ocupar os mesmos lugares. Tratando-se do representante do presidente da República ou do governador do estado em solenidades federais e estaduais, respectivamente, ocupará o lugar à direita da autoridade que preside. Então, o representante do presidente veio lá, não pôde vir o Bolsonaro, ele mandou um representante. Qual que é o lugar de destaque? É à direita da autoridade mais importante do evento, tá? Então, continua a autoridade mais importante naquele evento, mas ali, como não é mais o presidente, é o representante dele, então ele toma o segundo lugar. Esse representante fica em segundo lugar, tá bom? Professor, Oi. Esse de representante, ele entra os vice-prefeito e vice como representante também, não? O vice-prefeito representando o prefeito? Isso. Aí pode. E aí ele vai poder, aí ele vai ocupar o cargo do prefeito mesmo, viu? A não ser que tenha mais prefeitos na cidade ali junto, aí é complicado, ó. Você tem que entender o que acontece no evento, né? Vamos imaginar que tenha três prefeitos de cidades aqui da região num evento. Um deles não pôde ir, mandou o vice-prefeito, né? Os dois vão estar lá. O segundo não é prefeito, ele é vice-prefeito. Se eu tiver mais vice-prefeitos ali dentro, olha que situação. Né? Mas, eu colocaria ele como alguém importante, como se fosse o prefeito, para evitar problemas, entendeu? Então, é diferente de representante, do assessor. Ele tem cargo, ele é assessor diferente, tá? Ah, tá. Mas, assim, o vice, vamos pensar assim, gente. Você vai sempre ocupar o cargo que lhe compete dentro da sua autoridade, né? Se você é vice-prefeito, você estaria dentro da lista dos vice-prefeitos, na ordem dos vice-prefeitos. Só que a lista está representando o prefeito, né? Então, você pode tomar esse lugar desde que não tenha mais vice-prefeito lá atrás. Entendeu? Porque senão você vai estar entre iguais. Então, assim, de repente, você seria o primeiro vice-prefeito a ser destacado, entendeu? Então, você tem que dar um destaquezinho, mas ele não vai ser, por exemplo, o primeiro a ser chamado. Eu vou ter que chamar os prefeitos que já estão ali e depois um representante do prefeito. Tá? Aí você faria uma pirâmide. Isso? Primeiro o prefeito, todos os prefeitos, os prefeitos, provavelmente ordem alfabética, para eu não me constranger tanto, né? Depois eu viria, na cerimônia, tem mais vice-prefeito presente? Tem. Só que tem um vice-prefeito que está representando o prefeito, então eu colocaria ele na frente dos outros, entendeu? Ele ficaria no meio, depois viriam os outros vice-prefeitos, depois os vereadores, depois as outras autoridades. Tá? Mas ele poderia, por exemplo, ser o primeiro a ser falado, porque ali ele não é prefeito, entendeu? Por mais que ele represente. Entendi. Tá? Então, é um quebra-cabeça. Construir cerimonial é um quebra-cabeça, tá? Precedência é uma das regras que a gente tem que considerar. Aqui, nas demais representações, o representante ocupará o lugar que seu cargo lhe confere, sendo citado como representante da autoridade ausente.
Na presença do presidente da República não existe representatividade. Então, se você vai numa cerimônia que tem a presença do presidente, não mande representante. Ou você vai, ou você não vai, porque vai queimar o filme, não vai ser nem citado o seu nome. É muito feio mandar representantes. Imagina, a maior autoridade está ali, você não vai e manda um representante. Não cabe, né, gente? Então, se está o presidente, ou você está presente ou você não está. Aqui, ó, em jantares e almoços, nenhum convidado poderá se fazer representar. Gente, isso aqui é etiqueta, viu? Isso aqui não é lei, não. Você não vai na festa, que você foi convidado, mas você manda a sua vizinha te representar. Você faz isso? Não pode. Comida, lugar de comida, não mande representante. Tá? Então, assim, jantares e almoços não tem representação. Tá bom? Aqui eu coloquei alguns links para vocês acharem as leis, tá? Então, assim, da Casa Civil, esse Mundo RP. Então, assim, tem links de sites com cerimonial e links oficiais com a lei do cerimonial público, tá bom? E aqui, a ordem dos estados brasileiros por Constituição Histórica, porque essa é a ordem que a gente chamaria os governadores, que chamariam representantes dos estados e constituiria o dispositivo de bandeiras também a partir dessa ordem aqui, tá bom? Gente, é isso. A gente fala sozinho, a gente fala tudo, né? Rapidão. O que vocês acharam? Tem alguma dúvida? Embora daqui a pouco vai cair também a nossa ligação aqui. O que vocês têm a dizer? É muito detalhe, né? Tá tudo certo? Tá perfeito, Sim, então, para professor. vocês? Se alguém tiver... A gente vai ver na próxima semana a composição dos lugares de honra, as mesas, tá? E aí começa a ficar... então eu chamo a pessoa e coloco ela no lugar. O primeiro que eu chamar vai sentar onde? O segundo que eu chamar vai sentar onde? Então, a gente vai começando a aprofundar os detalhes desses elementos mais minuciosos das regras do cerimonial, tá bom? Hoje a gente falou sobre o que é precedência, espero que fique fixo na cabeça de vocês a história da precedência, essas diversas questões que podem te ajudar a decidir quem é mais importante e quem é menos importante, tá? Na dúvida, eu tenho essas regrinhas aqui, que a gente falou aqui, ó, solenidades federais, estaduais, municipais, isso daqui está na lei, tá? Isso aqui foi retirado da lei, que aí a gente tira as dúvidas em relação como agir na decisão, né, de quem chamar primeiro, de quem constituir o palco primeiro, que é o desafio da precedência. Tá certo? Professora, Oi. você pode colocar para a gente no Eva esse slide? Gente, tá, vou colocar tudo. Eu tô com todas as aulas, eu subi tudo no YouTube esse final de semana, porque tava uma bagunça a minha vida aqui no meu computador. E eu vou colocar tudo certinho. Inclusive, se vocês quiserem, eu até posso mandar também ele cru, sabe, sem a aula. Tá? Para vocês aqui pelo grupo. Ok. Tá bom? Então tá jóia. Pessoal, um beijo para vocês. Tchau, professora. Tchau, professora. Um beijo, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, gente.